Cumprimentamos o irmão com a paz do Senhor. Amém. Os irmãos estão bem? Amém. Meu Deus do céu, quem amém dizer amém? Meu Deus. Os irmãos estão bem? Amém. Isso, santo, abre esta boca. Glória a Deus. Deus é bom e Jesus ele é. Isso aí, aprendeu, né? Somos gratos a Deus por esta linda e rica oportunidade que Deus tem nos concedido nós estar aqui. Para ajuda louvar e glorificar a preciosidade do Rei do Senhor dos Senhores. Nele nada somos, nada conseguimos, nada gostamos. Só estamos aqui por causa da sua grandiosa misericórdia que tem estendida sobre as nossas vidas. Por esta razão estamos de pé. Eu quero agradecer esta maneira carinhosa que os irmãos têm nos recebido toda a liberdade para que os irmãos possam tomar o vosso assento. Eu deixo com sincero agradecimento ao convite ao pastor Roberto, meu amigo. Louvo a Deus pela vida de cada irmão, a nossa irmã Rúbia, a missionária Rúbia, a missionária Thaís, e a minha noiva que está ali, que sempre nos acompanha, aonde nós estamos, está ao nosso lado. Sou grato a Deus por isso, aos amigos da nossa retaguarda, pastor Adonias. Pastor Adonias é uma bênção, né? Pastor Adonias, quando nós estávamos construindo essa igreja aqui, caiu do andando. Teve gente que levou lata na cabeça, que toca abaixo aqui da igreja. Não vou dizer quem é, que você sabe quem é. Não é uma bênção, irmão. Deus é bom, Jesus é fiel. É uma bênção. E aqui, irmão, tinha adolescentes, jovens, era todo mundo ajudando. Era um mutirão que nós fizemos quando nós estávamos construindo esta igreja, né? O irmão Adonias estava me lembrando aqui, quando eu estava levantando essas paredes, o Júlio chegava assim, tá bom, digo, tá bom não, tem que deixar na altura para a galeria. E antes de eu sair, nós tínhamos ganhado a galeria daqui, quem se lembra? Nós tínhamos ganhado a galeria, mas não deu tempo, irmão. Não deu tempo. Mas eu louvo a Deus por tudo que Deus tem nos concedido. Meu amigo, pastor Manuel, do livramento. A irmã Paula estava pedindo socorro a Deus, Deus deu um grande livramento para ela. Veio de longe, veio de Pernambuco, lá de baixo. Deus é bom e Jesus é fiel. Louva a Deus pela vida de cada obreiro desta igreja. Então, quando eu vim pastorear essa igreja, era uma época muito difícil, né? Tinha pouca gente. Os que tinham estavam querendo sair. E Jesus. Mas toda a vida eu gostei de desafio, porque a obra de Deus é essa, a obra de Deus é para frouxo, para medroso. A obra de Deus é para homem. Davi falou para o seu filho: seja homem. A obra de Deus não é para frouxo. Aqui, irmão, já fiquei de meio de tiroteio. Aí gritaram: vem matar o teu pastor. Que é isso? Estou dando glória até hoje. Crente não morre de véspera, crente só vai de dia. Uma vez eu estava no ponto do ônibus aqui, baleado o camarada aí no ponto do ônibus, os filhos começaram a chorar. Eu disse: fica calmo, Deus está no controle. Amado, se vira a Deus, obra é para o homem, para aqueles que querem realizar obra. Diga bem por isso. Então, vários irmãos aqui, irmão, foi com um canal de bênção, né? Nós congregávamos no salão, no inferior lá embaixo, era um calor, irmão. Os irmãos suavam aquele pano de cuscuz, sabe, irmão? Meu Deus do céu. E eu conversando com o pastor Clementino, eu falei: pastor Clementino, manda o material que nós construímos essa igreja. Falou: quando? Para hoje. Tem que pegar, tem que ser para hoje, não pode ser para amanhã. Se eu mandar, você faz, manda o material. E aqui está construído, aonde os irmãos estão dando glória. Mas foi um momento difícil, irmão. Quando eu vim para cá, não tinha ônibus para cá, só tinha um ônibus. Ele ia e voltava. Aquele amarelo do canarinho, você lembra dele? Ele ia, aí às vezes não dava terminado o curso, não dava para nós pegar ele. Porque sempre alguns irmãos nos procuram, então quando eu moro para cá, eu não sei quantos quilômetros é, o irmão que vai de carro sempre lá em casa, é aproximadamente uns 4 quilômetros, é isso mesmo? Uns 4 quilômetros daqui para lá. E nós vinha a pé e voltava andando para descansar. E dando glória, mano. E dando glória a Jesus. A obra de Deus é assim. Os irmãos sabem que no Recife, nós que dirigimos muito é com escala. A ver quantas vezes eu andava 3 horas a pé e voltava andando para dirigir o curso. E aqui dá moleza por quê, mano? Irmão, covarde e medroso. Que coisa desanimada. Covarde e medroso. Então, a obra de Deus é para aquele que tem determinação, aquele que quer fazer. Amém, santo? E nós estamos aqui dando glória até hoje. Cada pastor ele passa, ele escreve uma história. E ninguém apaga a sua história que você passou na igreja. Pastor Roberto, fique tranquilo. Só dá glória, porque ninguém vai apagar a sua história que o senhor passou aqui. Cada pessoa tem uma história, uma melhor, né? Outra mais com dificuldade, mas tem a sua história. E assim, amado, essa igreja foi construída, os irmãos estão aí dando glória a Jesus.
a conversa é roubo de tempo, vamos para a palavra, que é melhor que as horas se passem. Eu só tenho até meia-noite hoje para pregar. Coisa boa, diga amém pelo menos. Ô Jesus, missionária Tereza, Deus te abençoe, um canal de bênção. Eu vou ler o texto no tema que os irmãos escolheram, tá bom, senhor? Vou ler o texto aonde os irmãos escolheram, capítulo 2 do livro de Atos, porque nem passaram. É isso mesmo, santo? Capítulo 2 do livro de Atos, versículo 42, todos nós juntos em voz bem altífona, jogando no telão, e toda a igreja acompanha para a glória de Deus. Vamos lá, 1, 2, 3. Já está no telão? Tá ainda não? Agora tá? Então abra esta boca, santo. Por favor, vamos lá, 1, 2, 3. Diga amém. Amém. Amados e queridos irmãos, estou grato a Deus por tudo que Ele tem nos concedido. Esse texto sagrado, ele traz para nós muitas reflexões importantes. É um tema que, nesses últimos dias, muito tem me preocupado. Esses últimos dias, nós tivemos logo terça-feira, que nós estávamos ensinando a igreja acerca da necessidade das manifestações dos dons espirituais no meio da igreja. Foi logo terça-feira, no culto de ensinamento. Por qual razão, pastor Giovanni, que gerou esta preocupação de você trazer esses ensinamentos na igreja? Amados, nós vivemos numa época que a rede social tem bombardeado muitos cristãos. Muitos cristãos querem uma bênção, eles estão deixando de ser uma bênção. Não é que Deus mudou, Deus é o mesmo. Diga, Deus é o mesmo. Deus é o mesmo. Deus, Ele não mudou, Ele continua sendo o mesmo. E muitas vezes gera uma preocupação na nossa vida, quando muitas pessoas, porque tem a teologia liberal, ela não acredita nas manifestações dos dons espirituais. A teologia liberal, ela não acredita nas manifestações dos dons espirituais, mas a teologia ortodoxa, a qual nós estudamos, ela acredita nas manifestações dos dons espirituais. Repita por mim: a teologia ortodoxa, ela acredita nas manifestações dos dons ela acredita nas manifestações dos dons espirituais. E isso gera uma preocupação nesses últimos dias, nessa nova geração que vem surgindo, que é uma geração que por qualquer coisa ela desiste, ela para, ela entra num desânimo, não tem aquela estabilidade. E esse texto sagrado que foi lido aqui na noite desse dia, que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, na oração, em toda a aula havia temor. A palavra perseverança é uma palavra de origem grega, que isso quer dizer proskaterize. Esta palavra de origem grega, levando ela para o português, quer dizer firmeza constante e estabilidade. Então, proskaterize no grego, trasladando ela para o português, quer dizer estabilidade, firmeza, estabilidade, sempre firme. E o que nós vimos nessas gerações atuais, que nós observamos, são pessoas que começam até bem, correndo igual carro de corrida, né? Mas depois termina no passo da tartaruga, desanimado, não tem força, não tem ânimo. E eu me lembro que, quando eu li esse texto sagrado, quando nós chegamos para aqui, irmão Joãozinho, nosso sinal de vida aí, meu filho, levanta a mão. Ele olhou para mim e disse: pastor, eu estou saindo. Eu sou porque eu estou chegando. Fica aí, rapaz. Irmão João chegou para mim e disse: essa igreja aqui sai? Eu falei: sai, nós vamos construir. Só que nós falamos a palavra, e aí depois eu, quando deitei na minha cama, disse: Jesus, eu falei uma palavra, e agora? Agora eu vou orar para desenvolver o coração do pastor Clementino de Oliveira Barbosa. E como é que a gente vai fazer? A gente se tem condições, e a oração do justo, a Bíblia diz que pode muito aos seus. Agora, já pensou a oração de muito justo? Chega mais rápido, sim ou não? E eu acredito que a oração do crente fiel, ela tem pé e anda, tem asa e ela voa. E Deus responde às nossas súplicas. E assim nós começamos a orar. E quantas vezes, irmão, eu passava a noite sozinho no salão orando para que Deus viesse realizar milagres. Não sabe que não era
muito fácil, na época eu vim para aqui, né? Era chuva de bala, de tiroteio, sabe? Quantas vezes eu quando terminar o culto, alguém chegava e disse, pastor, não fica na frente da igreja não, vai-se embora, porque em qualquer momento aqui pode ter um tiroteio. Mas amado, Jesus é o leão da tribo de Judá. Crente que serve a Deus não tem medo, não. Crente que serve a Deus tem que ter coragem. Me faz lembrar que uma vez, nosso irmão Marcelo, que está aí, levanta a mão, filho, nosso sinal de vida aí, por favor. Esse pelo menos abrigou. Ele chegou para mim assim e disse, pastor Ivan, vamos orar. Eu digo, poxa, eu já não gosto de orar. E alguém me chamando para orar, então certo, eu estou com fome, com a vontade de comer, então vamos. E Deus fez uma obra muito grande. Nós começamos a fazer trabalho nos lares aqui, dessas pessoas, muitos se converteram, outros foram-se embora, né? Outros se mudaram, e nós estamos dando glória a Jesus. Os irmãos estão aqui louvando e glorificando o nome do Rei do Senhor, do Senhor, do Príncipe, do Pai, do Conselheiro, do Desforte, do Pai da eternidade, daquele que vive eternamente. Amém, Senhor? Por que isso? Porque esta palavra, perseverança, é uma palavra que traz muita profundidade, muito grande. A igreja primitiva, a igreja que cresceu, ela era apoiada nesta palavra. Então, como era apoiada nesta palavra, ninguém parava a igreja. Mesmo com todo sofrimento, ninguém parava a igreja, porque era uma igreja que perseverava. Então, dentro desse texto sagrado, amado, essa igreja, a igreja primitiva, ela era estabilizada sobre alguns pilares que levavam ela a ser perseverante e não desistir. Diga após mim, não desistir, sempre servindo a Deus. Agora, amado, quando eu leio esse texto sagrado, eu começo a meditar no contexto do texto que está inserido aqui na Bíblia Sagrada. Quando você vai para o primeiro versículo do capítulo 2 do livro de Atos dos Apóstolos, e diz a Bíblia Sagrada que eles estavam reunidos todos no mesmo lugar. Eles estavam reunidos todos no mesmo lugar. E a Bíblia diz na sequência do versículo do capítulo 2 do livro de Atos dos Apóstolos, e que de repente, então, o agir de Deus não é quando eu quero. Certa vez, numa reunião regional, um do líder da regional da época, isso faz 15 anos atrás, ele chegou e perguntou para mim, pastor, quando é que Deus age e como é que Deus vai fazer para batizar com Espírito Santo? Eu falei, meu amigo, meu irmão, não tem data marcada, não tem hora marcada, não tem momento certo. O avivamento, o batismo com o Espírito Santo, isso é de repente, isso é de repente. Repita por mim, é de repente. É de repente. Então o agir de Deus é algo sobrenatural, não é mérito humano, é de repente. Então de repente, diz a Bíblia Sagrada, que de repente veio um som veemente como do vento impetuoso e encheu toda a casa, e foram vistas por ele língua repartida como que de fogo, Amados e queridos irmãos, eu fico imaginando, antes do grande movimento pentecostal, os discípulos apóstolos, ele vivia com medo, se escondendo, era medroso, mas após aquele provado, o revestimento de poder, a ação sobrenatural, amado, algo aconteceu, sobrenaturalmente aconteceu. E eu fico imaginando, quando eu estudo o livro de Atos dos Apóstolos, eu fico imaginando a ação sobrenatural de Deus, como Deus age de maneira linda, de maneira sobrenatural. Por qual razão, pastor Ivan? Porque tudo tem uma história na nossa vida. A Bíblia é um livro histórico, clássico e divino. E quando eu medito nesse texto sagrado, eu começo a meditar na vida dos apóstolos, na vida dos homens de Deus, que ele perseverava. Se nós estamos aqui, porque alguém perseverou, para que pregasse a palavra para nós. E eu fico analisando que o movimento espiritual, o movimento do Espírito Santo, ele tem uma história muito linda e uma história de sacrifício. Repita por mim, o movimento pentecostal, irmão, nós tratamos de movimento, mas o movimento pentecostal é muito mais do que isso. É uma força de expressão quando nós usamos a palavra movimento. O movimento pentecostal é algo sobrenatural, e quando nós somos impactados por ele,
nós não desistimos, nós não paramos. Então, quando eu olho para a Bíblia Sagrada e olho para a história, o que aconteceu através da instrumentalidade de vários homens, eu paro e fico a analisar. Quantas vezes eu começo a estudar a Bíblia e começo a chorar e dizer: Jesus, eu sou crente mesmo, Jesus, eu começo a ler a história. A Bíblia diz que esses homens não eram dignos desse mundo, de tanta santidade, de tanta dedicação, perseverava. Esse mundo não era digno desses homens. E eu fico olhando hoje, me preocupa muito quando a pessoa vem e prega na igreja: Jesus batizou com o Espírito Santo. Ele acha que aquilo é mérito dele. Ele começa a colocar na rede social: eu passei por tal lugar, falou tudo. Jesus batizou com o Espírito Santo. Jesus, amado, nós não faz nada, nós só somos vasos. Aleluia! Quem faz é Deus, que realiza milagre é Deus, que batiza com o Espírito Santo é Deus, que cura é Deus, que renova é Deus, que reforma é Deus. Aleluia! Glória! Noble faça. Não é mérito humano, não é mérito humano, não. Você olha para a vida desses homens, ele não se gloriava. Cada vez mais Deus realizava milagre através da instrumentalidade dele, ele desaparecia. Parece que ele tinha estudado na escola de João Batista, né? João Batista disse: importa que ele cresça e que eu. Mas tem muitos, irmão, fico muito preocupado, parece que é a última Coca-Cola do deserto. Ele fica se achando, batendo no peito, menos. Nós não somos nada, é Deus que faz tudo. Não é verdade, mano? Então, quando eu olho para a história desses homens, eu fico preocupado. Eu fiz seminário, eu sou formado tal faculdade teológica, mas isso aí não é nada, isso é mesmo, irmão. Eu fico olhando esses homens, irmão, vou vir para os apóstolos, vou citar só um nome de homem, que eu conheci, pastor José Amado da Silva, lá do Recife, que construiu o templo central na Cruz, tal lugar. Não tinha uma cultura elevada, mas meus irmãos, quando aquele homem orava, a mulher chegava na casa do enfermo, ele pegava, começava a cantar o hino da harpa: contra os mares deste mundo, Deus no vale só, não há mal que Deus não cure, pois de nós tem dó. Cristo cura assim, Cristo cura assim, seu amor por nós. A pessoa que estava enfermo dava um pulo na cama. Os homens não tinham uma cultura, mas ele tinha a presença de Deus na vida. Deus operava milagre, os enfermos se levantavam. Hoje nós temos tudo numa igreja bonita como essa, um som desse, aleluia, primeiro som, você dava glória, saía, aleluia. Quando tinha, é verdade, irmão, quando tinha, senão era num gogó, aleluia. Jesus batizava, Jesus curava, Jesus mudou, não. Devassa, Ele está aqui, ele ainda faz. Ele ainda faz, aleluia. E o milagre acontecia. E hoje não, rede social, para aceitar o lugar, Jesus batizou com o Espírito Santo, Jesus curou, Jesus fez isso. Olha, tem agenda aí para mim. Não, amado, não precisa disso. Amado, meus filhos foram batizados em casa com o Espírito Santo, aleluia. Em culto doméstico nós começávamos a orar e Jesus começava a batizar com o Espírito Santo. Em casa, aleluia. Não precisava de colocar em rede social nada, isso é normal. Aleluia, batismo com o Espírito Santo. O segredo é o que, pastor Gilvan? É perseverar, é perseverar, é perseverar, é perseverar. E eu fico olhando, amado, o movimento pentecostal no ano 1906, quando surge o movimento pentecostal, eu fico analisando que parecia que a igreja ela ia parar. Porque sempre quando você estuda o livro de Atos, capítulo 2,
chama envolvente do Espírito Santo envolver essa igreja. Você observa que as maiores heresias saem dos grandes mestres, dos grandes doutores. E o que é que acontece? Porque o diabo permite que as maiores heresias saiam dos grandes mestres. E se sai dele, os que estão embaixo vão acreditar, vão abraçar. Não, quem está falando é doutor fulano e tal, não. Mas a Bíblia não diz assim. Eu fico com a palavra de Deus. Jesus ainda faz milagre. Agora, quando eu leio o capítulo 4 do livro de Atos dos Apóstolos, ali eu fico analisando que no capítulo 4 do livro de Atos dos Apóstolos, o que era que estava acontecendo? Os discípulos estavam vivendo um momento ali de perplexidade ali. Sabe? Estava vivendo um momento de perplexidade. Por qual razão? Porque o movimento pentecostal, a ação pentecostal ali, que levaram ele a realizar o milagre, amado, muitas vezes nós que faz a obra de Deus, você que faz a obra de Deus, quando você, através da sua instrumentalidade, que Deus realiza algo sobrenatural, muitas vezes a gente está esperando que venha tapinha nas costas, não vai ver tapinha nas costas não. Quer fazer a obra de Deus bem, bonito, melhor para Deus, prepara o lobo para vir para o lado, porque o mundo do diabo não fica satisfeito, e ele vai usar o de casa, vai o espírito de inveja, começa a tomar conta, começa a dizer, ele quer aparecer, não, mano, ele está dando o seu melhor. Agora quem tem, tá, agora quem não tem, fica só murmurando, por causa daquele que faz o sangue de Jesus tem poder, e o nome de Jesus que repreenda Satanás. A obra ela é de Deus, e a obra ela tem que ser feita, e tem que dar o melhor, porque ele merece o melhor, ele merece o melhor, ele merece o melhor, ele merece o melhor. Aleluia. Glória a Deus. E o milagre que ele foi realizado não teve tapinha nas costas, teve foi perseguição. Isso é que me anima quando eu olho para a história da igreja. As perseguições serviam como vitamina para que ele prosseguisse na caminhada. Repita por mim: a perseguição servia de vitamina. Era igual Pelé, quanto mais batia nele, ele crescia. Ele não parava, ele não desistia. Quanto mais perseguia, matava. Irmão, era quando matava um, nascia 100. A igreja é de Deus, a igreja tem dono. E muitas pessoas até hoje têm se levantado contra o movimento pentecostal. Tem alguém que está no nosso meio, ele é batista, ele não sai da Assembleia de Deus, sabe por quê? Porque ele tem muitos amigos na Assembleia de Deus, mas ele disfarça que é pentecostal, ele disfarça que gosta de pentecostal, ele disfarça que gosta de glória a Deus, mas amado, mão de verdadeiro que é pentecostal conhece, ninguém se esconde, quem é pentecostal conhece. Aleluia. Porque ele é perseverante, ele persevera, diga amém, diga amém. E diz a Bíblia Sagrada no livro de Atos Apóstolos, no capítulo 4 do livro de Atos Apóstolos, que ele estava tudo envolvido em perplexidade. Perplexidade é uma palavra de origem grega que isso quer dizer beco sem saída. Ele estava como se tivesse no beco sem saída. E agora, o que é que nós vamos fazer? Mas diz a Bíblia Sagrada ali que a perseguição era muito grande. Aí Pedro reúne os seus amigos de oração e sabe da coisa, vamos orar. E eles começaram a orar. E diz a Bíblia Sagrada no livro de Atos Apóstolos, capítulo 4, versículo 31, quando tendo orado, moveu-se o lugar que estava reunido, e todos foram cheios do Espírito Santo, e com ousadia anunciava a palavra de Deus. Nossa, irmão, mas quando o Domingão me perguntou, disse, pastor João, o que foi que mudou da época que o senhor vivia, que era novo, para a época de hoje? Eu digo, não mudou nada, a palavra de Deus é a mesma. Repita por mim, a palavra de Deus é a mesma. A palavra de Deus é? Deus é? Ele não mudou. O que foi que mudou, pastor? Ele mudou o público, mudou o povo. O povo hoje é muito sensível, ninguém pode falar mais nada. Qualquer coisa o povo fica trazendo muito crente inimigo, muito crente todói, ninguém pode falar mais nada. A palavra foi dura. Mentira, a palavra nunca foi dura, é um vaso que demore. A palavra de Deus sempre é santa, sempre é poderosa. A palavra de Deus ela regenera, a palavra de Deus ela transforma. A palavra
percebe que você faz com que é crente, não coloca no canto, não. Deus, ninguém coloca Deus no canto da parede. Deus é o Todo-Poderoso, Deus ele é grande. Repita para mim, Deus é grande. Deus é grande. Deus é tão grande que a Bíblia Sagrada diz, através da boca do profeta Isaías, que a terra é apenas o escabelo dos seus pés. Você sabe o que é escabelo dos seus pés? Hoje eu acho que não existe mais, mas na minha época, você sabe aquelas cadeiras de sapateiro que era bem autona, e embaixo tinha um banquinho, aí o camarada sentava lá e colocava o espelho, o camarada começava a engraxar no sapato. Os cabelos do seu pé, essa terra é apenas um banquinho, onde Deus descansa os seus pés. Isso quer dizer, revela a grandiosidade do Deus Todo-Poderoso. Todo-Poderoso. Somos nós que limitamos, queremos limitar a Deus, mas Deus é muito grande. Ele anunciava a palavra de Deus com ousadia. Mas o grande problema do movimento pentecostais, sabe o que acontece? Porque a igreja, ela só aprendeu a falar em línguas estranhas. O movimento pentecostal não é só falar em língua, é muito mais do que isso. Eu sou pentecostal, mas o que é pentecostal? O que é pentecostal? Pentecostal é uma festa que eles comemoravam pelo dia da colheita. Ele colhia, fazia 2 pães e apresentava. Era uma festa de 50 dias. Era uma festa comemorativa pelas grandes dádivas do Senhor. Por essa razão que a Bíblia diz, cumprindo o dia de Pentecostes, de repente veio um som como vento impetuoso e encheu toda a casa. Pentecostes, festa de Pentecostes. Só que os nossos pais só nos ensinaram só a falar em língua. E Pentecostes não é somente isso. Não, existem algumas leis que a igreja primitiva eles aprenderam após o movimento pentecostal. Diga, após o movimento pentecostal. Quando você abre a Bíblia Sagrada no livro de Gênesis, no capítulo 10, você vai encontrar um cidadão chamado Nirode. Diga, Nirode. Esse Nirode, o significado dele no original hebraico, isso quer dizer pessoas rebeldes. Mas o texto, quem tem a Bíblia corrigida, vai ter uma formação mais melhor. Mas na Bíblia mais atualizada diz que ele era um poderoso, mas o poder dele era para fazer o mal. E esse Nirode, ele era único, ele tinha o poder de persuadir pessoas. Ele tinha o poder de persuadir pessoas de uma forma grandiosa. E ele consegue persuadir pessoas para que estejam em volta deles. Para quê? Para que as pessoas não saíssem de perto dele e ficassem tudo ali. E o que é que ele resolve com a sua palavra de Deus? Ele consegue mobilizar o grupo. E esse grupo, no capítulo 12, no capítulo 11, ele resolve construir a torre de Babel. Repita por mim. Ele resolve construir a torre de... Ele resolve construir a torre de Babel. E ele, dentro de si, ele consegue manipular as pessoas. E as pessoas foram manipuladas por ele. E ele agora, trazendo aquelas pessoas para si, ele resolve construir uma torre. Porque ele queria que todos ficassem ali, junto ao redor. E o que é que acontece? A Bíblia diz que o mesmo povo estava tudo no só lugar, lá em Gênesis. Em Atos também a Bíblia diz que estava tudo no só lugar. E observe que ele começa a construir
pastor Gilvan. Uma das primeiras leis era a lei da unidade. Ele conseguia unir o povo. Olhe para mim, ele conseguiu unir o povo para ficar no só lugar. O que foi que aconteceu? Deus confundiu as línguas. Quando ele pedia cal, o outro trazia tijolo. Quando o outro pedia tijolo, o outro trazia água. E o que foi que aconteceu? Eles pararam. Repita por mim, eles pararam a obra. Não deu para prosseguir. Olha aqui para o pastor Gilvan. Você sabe que o aniversário da nossa aula não quer que nós entendemos a língua do nosso irmão. Olha aqui. O pastor fala uma coisa, daqui a pouco um fala outra, outro sai falando outro, sai falando outro. E a mensagem que foi dada nunca chega como ele anunciou. Então o poder da união, amado. Quando você lê o capítulo 12, você vê que Deus desceu para impedir. Por quê? Porque ele estava unido, ninguém entrava, sabe, irmão? A união era muito grande. Amado, a igreja, se não tiver unido, irmão, amado, olha aqui para mim. Hoje, quem é que consegue acabar com o crime organizado? Ninguém. Por quê? Está unido. Porque eles estão. E o que o diabo quer fazer? Fogo estranho no nosso meio. O diabo começa a colocar espírito de inveja. Ah, fulano de tal canta bonito, quem quer se aparecer? Não, Jesus merece o melhor. Ah, fulano de tal prega desse jeito, me ensina desse jeito, é porque ele quer se aparecer. Não, Deus merece o melhor. Deus merece o melhor. Deus merece o melhor. Os nossos pais, eles não ensinaram que o verdadeiro Pentecostes, ele domina. Está entendendo? O verdadeiro Pentecostes, ele dominar. É você chegou quem? Um homem de Deus, dominar. O verdadeiro Pentecostes é crescer. O verdadeiro Pentecostes é multiplicar. Repita comigo, multiplicar. Não tem pessoa não. Ah, se parece um irmão que prega bem, ele fica com inveja, com medo. Então, irmão, ninguém toma oportunidade de ninguém. O que Deus te deu é teu. Ninguém toma lugar de ninguém. O verdadeiro Pentecostes, ele multiplica, ele gera. Está entendendo, irmão? Não é estéril não. Tem pessoa que tem inveja. Falando que tal, canta demais, eu estou dando. Ah, vou dirigir um culto hoje, não vou dar não. Para com isso. Essa obra tem um dono. Aleluia. Tem que multiplicar. A igreja não aprendeu isso. E nós temos que multiplicar, temos que gerar. Entendeu? Tem que dar oportunidade. Nós não podemos parar, não. Tem que dar a oportunidade. Então o movimento pentecostal é isso. Então, nós precisamos cada dia mais melhorar, dar as mãos, unir. E a Bíblia diz que ele perseverava na doutrina. O que é doutrina? Doutrina é um conjunto de ensinamento. Doutrina é um conjunto de ensinamento. Repita por mim. Doutrina é um conjunto de ensinamento. A doutrina da paraquetologia, a doutrina da escatologia, da amanteologia. Então tudo isso é essa doutrina. Mas é um conjunto de ensinamento mesmo que nós não podemos parar. Então o movimento pentecostal, tudo vai da perseverança. Então quando nós falamos sobre perseverar, você analisa Martinho Lutero. Quem era Martinho Lutero? Ele estava no colégio estudando para ser padre. E quando ele começa a ler a Bíblia, ele começa a ver o justo vive. O justo vive. E quando ele olha isso, justo vive pela fé, por qual razão Deus permitiu que ele enxergasse isso? Na época de Martinho Lutero, voltar a vender na indulgência. E que era indulgência? Você comprar a salvação. E Deus desperta um homem. Amado, olha aqui para o pastor Gilvan. Deus sempre levanta alguém. Com muito carinho, bate no ombro do Senhor. Esse alguém pode ser você. Esse alguém pode ser você. Todos nós somos úteis na obra do Senhor. Deus quer te levantar. E Deus nessa época levantou Martinho Lutero. E ele começou a escrever. Parecia que a obra ia parar. A igreja, com Deus cuida dela. E certa vez na porta do castelo de Wittenberg, Martinho Lutero coloca as suas 95 teses lá, contradizendo as indulgências papal. Parecia que ia parar. Pegaram Martinho Lutero. E Martinho Lutero continuou. Mas Martinho Lutero foi uma grande mensagem profética de Dom Ruth, antes de morrer, ele disse: mata o câncer, mas daqui a 100 anos nasce o cisne, e que você
eu vou congregar em casa. Tem pessoas, não quero estar com aquele irmão. Se você não quer estar comigo, não quer estar com o teu irmão, você vai querer estar com Jesus, que você não vê ele. Nós precisamos de estar juntos, de louvar a Deus, de glorificar. E a igreja primitiva, ela era isso, ela tinha essas qualidades. E através deles, Deus usava eles poderosamente. Deus usava ele. Então, é fácil falar desses homens, mas quando nós traz para a história dos outros homens que sofreram as consequências do dia a dia da vida, amada, a história do avivamento, custou, amado, o apóstolo Pedro diz a história, a tradição, que ele foi morto de cabeça para baixo. Ele não quis ser crucificado como Jesus. Observe, amado, a situação, a história para chegar até onde nós chegamos. Policarpo, um dos bispos da igreja, da Santa Igreja da Ásia, ele tinha 86 anos de idade. Com 86 anos de idade, pegaram Policarpo para acender a fogueira e disse: ou nega Jesus ou você morre. Ou nega Jesus ou você morre. Policarpo, com 86 anos de idade, ele olha para aquela fogueira acesa e os seus apóstolos dizendo: nega. E diz a história que Policarpo diz: olha, pode acender mais a fogueira, eu estou com 86 anos de idade, Jesus nunca me decepcionou, aleluia. Pode acender a fogueira, amado. Foi homem que rejeitaram tudo para seguir a Deus. E nós muitas vezes nós queremos parar, nós queremos desistir, mas nós não podemos desistir. Quando eu leio o livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 5 do livro de Atos dos Apóstolos, o movimento pentecostal, ele começava a cada dia mais se acender o movimento pentecostal, aleluia, e os homens perseveravam. E eu fico analisando no texto sagrado do capítulo 5 do livro de Atos dos Apóstolos, aleluia, esse movimento pentecostal, o povo abraçava, o povo contribuía, o povo investia, e ali surge um casal, Anania e Safira, repita por mim, Anania e Safira, e aquele casal começou a ver bem, analisar o que estava acontecendo, os milagres aconteceram, o povo contribuindo, e ele venderam a propriedade, e ele foram contribuir também, mas só quando ele pegou, aleluia, no pacote de dinheiro, ele olhou assim e disse: não pode ser isso, e ele foi lá no templo. Só que, irmão, um grande perigo, a mulher não estava junto. Chega, aleluia, Ananias chega lá, o esposo dela, quando vai entrando, aleluia, na presença dos apóstolos, que deposita ao apóstolo, pergunta para ele, tanto vezes ele confirma. Aí o Espírito de Deus fala com ele: tu não me disse aos homens, mas me disse a Deus. Que foi o que aconteceu? Ele expirou e morreu. A mulher veio atrás e aconteceu a mesma coisa. Então a igreja ela estava crescendo. Quando você estuda o capítulo 6 do livro de Atos dos Apóstolos, você começa a ver a escolha dos diáconos. E esse diácono ele tinha que ter alguns requisitos. Ele tinha que ser cheio, aleluia, do Espírito Santo, de sabedoria e de boa reputação. Então a ação de Deus ela é sobrenatural. Agora, amado, imagine, aleluia, o movimento pentecostal no ano de 1906, quando surgiu, tudo que passava na rua Azusa, quando surge um movimento lá, que Deus começa, amado, eu fico analisando, não tinha esse púlpito bonito, não. Você sabe qual era o púlpito que eles tinham lá? Não tem esse caixote de fruta? Era um caixote de fruta ali. William Seymour, e ele começa a falar a palavra de Deus. Não tinha um microfone bonito, um som lindo como esse. E o William ele começa a falar da palavra de Deus. Ele começou a falar do Espírito Santo. Repita por mim, ele começou a falar do Espírito Santo. As perseguições começaram a surgir, mas ele perseverava. E Jesus começou a batizar com o Espírito Santo, amado, e todo mundo, o povo ia ouvir ele pregar. Não era aquela pregação, sabe, era lendo ali, ele não tinha aquela visibilidade, a visão dele não era muito boa, mas a presença de Deus era com ele. O povo ia lá para observar, amado, a 2 quarteirão a rua, o movimento do poder de Deus era tão grande, que 2 quarteirão o povo já começava a sentir a presença de Deus. E o que é que mudou hoje?
ele recebeu uma chamada. Deus falou para com ele, ele precisava de fazer uma viagem missionária, e apareceu para ele, ele olhando no mapa, a palavra parar, mas ele não sabia onde era, ele não conhecia o nosso idioma, amado. Mas quando a pessoa, aleluia, está na presença de Deus, quando a pessoa está orando, que ele vem se disponibilizar a fazer a obra de Deus, Deus, aleluia, honra ele. Observe que este homem, o Davi Danielberg, ele não era rico, não, pastor, não, ele não era rico, ele não tinha dinheiro, aleluia, suficiente para quando chegar aqui, aleluia, ficar hospedado no hotel. Não, ele não tinha, aleluia, o único que ele tinha, solteiro para passar uma noite, mas ele tinha uma chama ardente, a chama do Espírito Santo. O diabo não para a igreja, o diabo não para a igreja que persevera, ele não para, porque a igreja está edificada sobre pilares, o pilar da perseverança, o pilar da oração, o pilar da palavra. A igreja está estabilizada sobre pilares, e eles começaram a pregar, e quando ele chega aqui no Brasil, sem dinheiro, sem condições financeiras, mas com Deus na vida, diga, ele não tinha dinheiro, mas ele tinha Deus na vida, ele tinha convicção, aleluia. Hoje nós temos dinheiro, não tem muito, mas você tem, aleluia, para fazer alguma coisa. E ele chega em Belém do Pará, e quando ele chega, mas a chama ardente do Espírito Santo impulsionava ele para que ele pregasse, e ele, através do jornal, ele encontra um amigo, aleluia, ele não tinha casa, ele não falava o nosso idioma, mas ele estava no Brasil, aleluia. Imagine, eu fico analisando, quando eu olho para a história da Igreja Assembleia de Deus na época de hoje, aleluia, eu fico analisando, através de dois homens, ali que veio da Suécia, eram dois homens que eram cheios do Espírito Santo, eram dois homens que acreditavam e que Deus podia fazer milagre, eram dois homens que acreditavam que Deus podia salvar. Ele não falava o nosso idioma, mas ele começava a orar, e Deus começava a agir, aleluia. Em certo momento, aleluia, o povo lá na Igreja Batista não quiseram aceitar mais ele. Por quê, pastor Giovanni? Porque ele acreditava na ação sobrenatural do Espírito Santo, e ele acreditando na ação sobrenatural do Espírito Santo, o povo começava a rejeitar, e ele sai, mas ele sai, aleluia, de lá do porão da Igreja Batista. Olha aqui, ele não sai desanimado, ele não sai triste, ele sai com a chama acesa. Ele não estava na sua terra origem, mas ele estava cheio de Deus aqui no Brasil, e ele começa a orar, e Marcelina dá um que cede a sua casa, e ele começa a fazer culto. Jesus começa a batizar com o Espírito Santo, o fogo começa a acender aqui no Brasil. Aqui no Brasil tinha alguém que era batizado, ela não foi a primeira, mas o fogo, a chama, aleluia, do Espírito Santo, a tocha acende aqui no Brasil, através de dois homens, e esses dois homens começam a pregar, aleluia. Olhe para aqui, por gentileza, quando ele chega, aleluia, no Pará, o Pará era a época que tinha muitos trabalhadores que vinham de todos os estados do Brasil, aleluia, para o Pará, aleluia, porque para trabalhar, serviço. Aí o que acontecia? Os outros missionários ficavam 2, 3 anos, aleluia, estudando para fazer missão. Aí com Daniel Pé de Cunavini, a ação de Deus era para já, era para hoje, era para agora. Deus tinha pressa de incendiar o Brasil com essa chama do Espírito Santo. E o que era que acontecia? Uma faxineira recebia Jesus, já era uma missionária, já começava a mensagem desses homens, não era aquela mensagem teológica, uma profundidade que muitos de hoje. A mensagem dele era sempre, aleluia, a simplicidade do Evangelho. A mensagem dele era: Jesus salva. Repita por mim: Jesus salva. Essa era a mensagem. Jesus batiza com o Espírito Santo. Jesus batiza com o Espírito Santo. Jesus, ele também cura. Olha a mensagem dos homens. Não tinha, aleluia, aquele, sabe, irmão, mas era recheada do poder de Deus. Quando ele falava, Jesus salva, na sua simplicidade, aí Deus pegava a palavra dele
seminário para pregar, a faxineira já saía como missionária dizendo: alguém me falou que Jesus salva, alguém me falou que Jesus batiza com o Espírito Santo, alguém me falou, aleluia, que ele também leva para o céu, aleluia, e Jesus ainda continua salvando, continua batizando, aleluia. Onde estão os missionários do aleluia que receberam esta palavra? Aleluia, saia dizendo que ele salva. Decalame a face. Levanta as tuas mãos, adore a Ele. Mensagem sempre, mas com poder. O barate dera calabra face a decoma na vácia. Aleluia. A igreja continuava, e ele continuava fazendo os trabalhos aqui. Os adversários querendo parar, amado, e eu fico analisando o que eles enfrentaram. Me faz lembrar que um dia o Daniel Bego Bonavide, ele chega com fome, aleluia, ele não tinha o que comer, mas ele tinha a presença de Deus na vida. Amado, quantos de nós aqui temos o que comer? Aleluia, quantas pessoas já comeram 3 vezes hoje, sim ou não? Sim. E ainda estavam murmurando. Eles não tinham o que comer, mas certo dia ele para e encosta perto de uma árvore, ele com fome, e ele olha para uma casa, está aquela senhora cozinhando, o cheiro vem, e ele começa a ir com fome ali, mas estava evangelizando, e de repente a senhora coloca a cabeça na porta e chama ele vai lá. Quando ele olha, ele vê uma moça deitada doente. Ele vê uma moça deitada doente. Ele entra naquela casa, vê um instrumento pendurado ali. E ele pega aquele instrumento e ele começa a tocar. A moça está deitada. Ele não tinha uma teologia tão profunda, mas Deus era com ele. Diga, Deus era com ele. E ele começa a tocar. E quando ele começa a tocar, a moça se levanta e fica sã. Ele come, ele fica um trabalho, fica uma igreja, e ele continua evangelizando. Certo momento ele pregando o evangelho. Não era tão bom que nem era hoje as estradas de terra, de mato. Um dos missionários está entrando no mato, quando ele abre os olhos, depara com a sucuri, aquela cobra grande, e ele fica parado, perplexo. E ela, olhando para ele fecha os olhos, e quando ele abre os olhos, ela tem que ir embora. Deus começava a guardar ele. Mas ele não perseverava, amado. Nada conquista fácil. Nada. Fulano de tal é um doutor, fulano de tal tem 100 quantas faculdades. Você viu o que ele passou? Tudo tem o seu objetivo. Você não pode desistir, você não pode parar. É perseverança. Esses homens, eles deram a sua vida. Eu costumo dizer para os obreiros mais novos: esses homens fizeram cama para os obreiros novos de Itaúsa. E muitas vezes quando chega na igreja não é nem bem recebido. Isso aí já está velho, já está passado. Eles não são recebidos. Mas esses homens deram a sua vida. Repita por mim: esses homens deram a sua vida. E nós o que estamos fazendo? Esses homens deram a sua vida. Não vamos ficar muito na história desses 2 homens, mas o que eu quero dizer é que a chama do Espírito Santo, a perseverança desses homens. Hoje em dia o Nordeste é cheio de igreja Assembleia de Deus. São Paulo, sabe o que é isso? Só 2 homens. Deus precisa só de você. Não dá sim. Vou desistir. Você não vai desistir coisa nenhuma. Vou parar. Você não vai parar, não. Porque quem está no controle da situação é o Deus Todo-Poderoso. Você não vai desistir, não. A ordem de Deus para nós: parar nunca, desistir jamais, prosseguir sempre. Diga: parar nunca, desistir jamais, prosseguir sempre. A ordem de Deus é avançar. A ordem de Deus é avançar. A ordem de Deus é avançar.
Sagrada, quando você estuda o capítulo 7 do livro de Atos dos Apóstolos, quando você estuda o capítulo 7 do livro de Atos dos Apóstolos, você vê lá, Estevão, ele está pregando cheio do Espírito Santo, amado. Quando ele começa a pregar, o povo começa a se ficar incomodado com a mensagem dele e começa a predejar a Estevão, Olha aqui para o pastor Ivan, que eu quero concluir a mensagem, mas eu quero que você entenda o raciocínio do tema, a perseverança que levaram ele a fazer tudo isso. E eles conseguem predejar a Estevão, mas antes dele morrer, Estevão não condenou aquelas pessoas que estavam predejando ele abençoou as pessoas, ele dobrou o seu joelho, e quando ele olha para o céu, aleluia, ele vê o céu aberto. Amado, aleluia, nós precisamos de ver o céu por lado de dentro. Nós estamos acostumados a ver o céu pelo lado de fora, e aquele que é acostumado a ver o céu pelo lado de fora, ele leva a vida murmurando, ele não acredita. Mas aquele que é acostumado a ver o céu pelo lado de dentro, ele acredita na ação sobrenatural. Quem acredita na ação sobrenatural, adore a ele. Ele diz: eu vejo o céu aberto. Deus quer que você veja o céu aberto e o filho dele assentado à destra dele. Quando eu estudo o capítulo 8 do livro de Atos dos Apóstolos, eu vejo Filipe, um grande missionário. Olha aqui para o pastor Ivan. Muitas vezes a gente passa no lugar e começa a querer elogio para nós, aleluia, porque o milagre realizou. Mas quando Filipe passou em Samaria, aleluia, nós não podemos esquecer que antes de Filipe teve uma mulher que evangelizou, a mulher samaritana. A mulher samaritana, antes de Filipe, ela teve encontro com Jesus e ela começou a falar de Jesus. E a igreja, diga a igreja tendona, a igreja que persevera, a igreja não para. Quando você estuda o capítulo 9 do livro de Atos dos Apóstolos, você começa a meditar, aleluia. O diabo disse: agora nós vamos parar a igreja. Olha por mim, olha aqui para mim. O diabo disse: agora nós vamos parar a igreja. Por que vai parar? Porque agora tem um certo doutor, agora tem um homem bom. Quem era esse homem? Era Saulo de Tarso. Era um homem que perseguia a igreja, era um homem que fazia de tudo, aleluia, para destruir a igreja. Aí Jesus, que é especialista de pegar pessoa, aleluia, que muitas vezes não dá credibilidade na obra, que muitas vezes persegue, Jesus, como é especialista nisso, tem um encontro com Saulo de Tarso e diz: Saulo, Saulo, por que me persegue? E ele diz: quem és tu, Senhor? Eu sou aquele que tu persegue. Aleluia. Saulo fica cego. Olha aqui para o pastor Ivan, e ele não tinha mais, agora era mobilizado pelas mãos de outras pessoas, aleluia, porque ele perseguia, aleluia, irmão, eu nunca vi quem perseguia a obra de Deus, ele teve resultado. E agora, amado, o apóstolo Paulo, Saulo de Tarso, ele fica cego, e Deus fala com Anania: vai lá na rua direita, vai lá onde está Paulo. Ele disse: bem sei que é este homem, mas quando Deus manda, diga: está mandado. Se Deus te mandar, não diga que não. Essa mensagem tem endereço certo. Aleluia! O que nós faz é muito pouco. Aleluia. O que nós faz é muito pouco. Da cave ao fogo em mim. Deus falou nesta noite. Deus tem algo a realizar nesta noite da sua vida. Canate ou robofaz. Eu senti a ação de Deus aqui. Deus tem algo a realizar nesta noite. Meu horário chegou. Deus tem algo a realizar nesta noite. O que eu faço é muito pouco. Luz-me concrete de gráfios por ministérios.
Levanta as suas mãos assim, por gentileza. Oh, aleluia. É muito pouco que nós faz. Oh, receba da parte de Deus essa dádiva. O Espírito de Deus está aqui. Receba da parte dele a ação sobrenatural. Deus, Ele está agindo na noite deste dia. Diante de Cláudias, Pobora, Nebara, Bababa, da Grama, de Coração. Ele está agindo. Caramba, Xanda, Câmara, Comandária. Ele está agindo. Receba da parte dele. Só estou fazendo o que ele ordenou. Receba da parte dele. Coloca sobre vossos pés. Coloca sobre vossos pés. Coloque sobre vossos pés. Adore a Ele nesta noite. Adore a Ele. Adore a Ele. Aleluia, persevere. Seja perseverante. A igreja está edificada sob o poder da palavra. A igreja era adorava. A igreja era louvava. Receba nesta noite a ação de Deus. Receba nesta noite como ministro do Evangelho. Eu ministro na sua vida. Você que não é batizado com o Espírito Santo, Deus quer batizar nesta noite. Levanta as tuas mãos. Abre esta boca. Eia, acabada, xanda, cobra, grava, fácia, xanda, candaraia, rudereva, durme, tudera, cobra, lácia, levanácia, a igreja, a igreja. Oh, aleluia. Olha aqui, eu fico analisando o apóstolo Pedro. Eu estava estudando uma Bíblia e eu disse, Jesus, que sermão foi esse que o apóstolo Pedro pregou? Você já analisou isso? Que sermão foi aquele que o apóstolo Pedro pregou? O primeiro sermão, quase 3.000. Que sermão era esse, meu Deus do céu? Hoje em dia, quando uma pessoa levanta a mão, nós ficamos alegres. E Pedro pegou, que sermão era esse? Quase 3.000 almas se converteram. A Bíblia diz que se converteram. Depois o apóstolo Pedro, o pastor Manuel, ele prega o seu segundo sermão. Quase 5.000 almas se converteram. Que sermão era esse que ele pregava? Eu fico analisando o pastor Roberto, o pastor Adonia, os pastores que estão aqui na nossa retaguarda, analisando o texto. Que sermão era aquele? Era um sermão que Deus dava até hoje, teórico, não soube explicar. Mas o sermão era um sermão impactante, era um sermão ungido, aleluia, com a presença de Deus. Que quando as pessoas, aleluia, ouvia, ele não aguentava, eles caíam chorando, aleluia, glória a Deus, aleluia, ele caía com lágrima e ele se convertia. E o apóstolo, aleluia, que pregava a Deus, usava poderosamente. E o que você vê, aquele que perseguia a igreja, que era Saulo, ele foi cheio do Espírito Santo e ele foi perseguido, mas ele pregava, aleluia. Deus nesta noite, ele quer se levantar, aleluia, com poder. Deus quer encher a sua vida, aleluia. Não seja crente vazio, você que prega, você que ensina, aleluia. Não se preocupa, não fique desanimado porque alguém quer dizer que você quer se aparecer. Não, continua. Você que canta bonito, alguém cante mais bonito. Deus, ele quer usar
pastor Ivan, o que é que você vai mandar fazer? Dá um abraço para o seu irmão. Você não posso mandar você pecar. Dá um abraço nele, diga: sejamos cheios, Deus está conosco. Aleluia, aleluia. Seja cheio, persevere, não desista, não desista. Chama, Deus está agindo na sua vida. Adore a Deus nesta noite. Tu abres os céus e passado escondido. Não vai terminar assim. Por isso eu vou orar, 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 porque tu se revelas a mim. Eu vou orar, eu vou orar, eu vou orar, porque quando eu oro, tu se revelas a mim. Eu vou buscar, 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 porque quando eu busco, tu se revelas a mim. Glória a Deus. Olha aqui para frente. Jesus está conosco. Eu vou passar para o pastor Roberto. Olha aqui, Jesus está conosco. Jesus está curando nesta noite. Coloca a mãozinha no teu coração. Jesus está curando nesta noite. Derrabe a cele comandante. Ele está entrando nessa causa. Persevere, seja perseverante. Aleluia. Eu vou ministrar, vou fazer o que Ele está ordenando na noite deste dia. Da laste on los vlogs.
nas placas, estender as minhas mãos. Quando não entende, mas eu estou no negócio. Eu faço. Eu tomo a frente. Eu tenho impedimento. E entro dentro das câmeras que ninguém me fogo me faz. Pode tu entender, meu Flux, nem Deus, Flux de nós. Chama de grande no grande Max de Deus, de Fox Lions. Pode tu compreender o Rick de novo, Fox Lions, Flax Lions, Tax Magas. De Flux de Mogas. De Mantra de Fox Lions. Recebe o Rick do Del, Brigar o Risque, Fox Lions. E marcha, me pega a roupa e a lata, vaga. Levanta as suas mãos. De nome de Jesus. Mais 5 minutos, eu já encerro a mesa apostólica. Pastor Gilvan, quando eu cheguei aqui, Deus me dava uma visão de ser uma coluna de fogo daqui de cima da parede, descer o altar e invadir a igreja, uma coluna de fogo. O Senhor quer dizer com esse Senhor? O Senhor fala assim: estou confirmando a tua vida aqui neste lugar com fogo. E hoje eu saio aqui deste lugar com a confirmação que Deus confirmou a chegada e a saída com fogo do Espírito Santo. Deus abençoe em nome de Jesus, a igreja de Alice. Amém? Glória a Deus.